Boa noite, pessoal. Já deu 7h10. Então quem for entrando depois a gente vai adicionando, tá? A aula já está sendo gravada, quem não puder assiste depois, como a gente combinou. Então a gente parou nas teorias, né? Então a gente vai terminar esse primeiro slide hoje, como eu tinha colocado lá no cronograma. Na próxima semana, na terça-feira, a gente dá seguimento. Se a gente terminar antes das 10, né, a gente fecha, não precisa ficar até 10 horas, né, a não ser que fique alguma dúvida aí, mas eu acredito que antes das 9h30, acho que a gente já termina. Está faltando pouco slide. Esse primeiro slide, essa primeira aula, é um pouco chato, porque fala muito sobre administração, né? E como a disciplina, né, ela é basicamente administração, a gente tem que ver alguns conceitos. Então, continuando com o que a gente tinha comentado ontem, né, sobre teorias, né, existem pessoas, né, que mesclam todas essas teorias. Então tem pessoas que pegam ali as qualidades, né, de alguma teoria, vai mesclando para se adaptar de acordo com o seu trabalho, certo? Então a gente vai ver hoje teoria comportamental, né? Então o nome já é bem sugestivo, né? Comportamento. Então a teoria comportamental é a oposição ferrenha à definitiva da teoria das relações humanas, dá ênfase nas pessoas. E em relação à teoria clássica, que dá ênfase à tarefa e à estrutura organizacional. Então vocês podem perceber que tem teoria que pega, né, um pouco de outra, né? Então ela vai mesclar 3 teorias em uma, essa do comportamento, né? Ela representa um desdobramento da teoria das relações humanas, a que faz críticas severas, reformulando os seus conceitos e rejeitando as suas concepções ingênuas e românticas. E aí vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver com enfermagem. É uma coisa bem de administrador, né? Daquele pessoal um pouco intelectual lá de algum tempo atrás, mas mais para frente a gente vai entender melhor. Crítica à teoria clássica, colocando-se uma antítese à teoria de organização formal, aos princípios da administração, ao conceito de autoridade formal e ao mecanismo dos autores clássicos. Incorporou a sociologia da burocracia, ampliando o campo, e a teoria administrativa. A teoria comportamental surge no final da década de 1940. Então, como eu falei, né, muito tempo atrás, né? Então, mas no tempo de hoje ainda se usa algumas coisas, né? Não quer dizer que se usa o modelo da administração é dessa forma, né? É também designada por teoria behaviorista da administração, que também é outra teoria bem antiga. É a abordagem das ciências do comportamento, o abandono das posições normativas e prescritivas das teorias anteriores, a clássica, a humana e a burocrática, e a adoção de posições explicativas e descritivas. Então ele aborda nessa teoria tudo isso aí, né? A teoria clássica, a relação humanas e a própria burocracia. Quando você fala assim, administração, gestão, gerenciamento é trabalho burocrático. Não é só burocrático, né? É uma mistura, né? Burocracia que tem papel, tem preenchimento, tem as pessoas, né? A relação humana. Então você tem que entender, né, o seu colega de trabalho, entender ali a pessoa ali que está coordenando,
e vice-versa. O coordenador também tem que entender ali que aquelas pessoas têm comportamentos diferentes, né? Então vai ter pessoas ali que vai ser um pouco mais educadas, outras pessoas que vão ser um pouco mais rígidas, mais detalhistas, né? Outras pessoas vai ter, né, um sentimento mais sensível, né? Então o gestor ele tem que ficar ligado em tudo isso. Estuda o comportamento das pessoas e a sua motivação. A motivação é a atenção persistente que leva as pessoas a agir ou a fazer coisas de forma positiva. Então eu gosto muito de motivação. Então quem me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu de vez em quando estou postando lá alguma frase de motivação, né? Porque o ser humano é movido por motivação, né? Se não tiver um motivo ali, né, que seja bom, né, você não vai fazer um trabalho bom, certo? Então, por exemplo, Priscila sabe muito bem que Priscila trabalha na prefeitura, apesar que trabalha em outra secretaria, né? Mas você imagina você trabalhar, né, e no final do mês não receber. Isso aí desmotiva muito, né? Então, o principal motivo, né, que faz você trabalhar é o seu salário, né? E como a gente estava comentando ontem, infelizmente o salário da enfermagem é uma porcaria, né? E aí, como é uma porcaria, né, mas a gente depende dele, a gente trabalha motivado a receber, né, no começo do outro mês. Você trabalha um mês para receber no outro mês. E aí você imagina que você vai lá sacar seu dinheiro e tem um desconto lá. Então você recebe R$1.000 e tem R$100 descontado. Então você já vai ter que tirar alguma coisa, né? Você vai ficar ali, né, depressivo, né? Vai chegar no trabalho lá brabo, né, com todo mundo, sem paciência. Isso tudo conta na hora da gestão do trabalho, né? O processo de motivação é a estimulação de um indivíduo a agir de uma determinada forma para atingir determinado objetivo, né? Eu gosto muito dessa parte, né? Mas vai ter pessoas, gestores, que não estão nem aí para isso, né? Vai só querer cobrar, né? Então a gente vai ter que saber trabalhar com diversos tipos de pessoas. A teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas para explicar o comportamento organizacional, tornando-se necessário o estudo da motivação humana para compreender o comportamento das pessoas, sendo esta o estudo da teoria, né? Então essa teoria, né, ela foca muito na pessoa, né? Ela é parecida com a outra que a gente viu, que é das relações humanas, só que não é. Relações humanas também é voltada mais para o indivíduo e não para a produção, né? Essa aqui também, né? Ela é voltada mais para a motivação humana, né? Porque a pessoa que fez essa teoria, né, ela viu que motivando os funcionários eu tenho um resultado bem melhor do que só cobrar a produção, né? Então tem exemplos de empresas que, não sei se alguém de vocês já viram, que eles colocam lá a foto, né, em destaque, coloca lá funcionário do mês, e aí só aquilo ali já motiva um pouco a pessoa, né? Mas geralmente eles dão algum presente, né, alguma coisa ali para presentear aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que vende sapato, e aí eu digo, chamo todos os meus funcionários e digo, quem vender mais sapato em 30 dias, eu vou dar um sapato no valor de R$200. Então todos os funcionários vão fazer de tudo para vender, não é? Então
isso aí está motivando eles a vender. Então é bem diferente de eu chamar, né, eu tenho a mesma loja lá de sapato, eu vou chamar os funcionários e digo, ó, a gente vai ter que bater a meta em 30 dias, vai ter que vender, cada um de vocês vai ter que vender 100 sapatos. Se alguém não vender, a gente vai descontar do salário. Então é bem diferente, não é mesmo? De que você motivar. Então aquela pessoa já vai começar o trabalho ali com aquilo na cabeça. Mas rapaz, eu vou ter que vender de todo jeito, porque se eu não vender, essa pessoa vai ficar com raiva do chefe ali imediato, né? do gestor, né? Às vezes não vai chegar, né? E se não chegar, ele vai ver que vai perder mesmo. Então tanto faz eu vender ou não vender. Se eu vender 80, eu tô de boa. Então eu gosto muito da motivação. Para essa teoria foi fundamental o contributo das teorias de síntese e decisão de Herbert Simon, das necessidades de Maslow. Às vezes eu dou uma paradinha aqui que é para aceitar o pessoal que está entrando, tá? As teorias da necessidade de Maslow, teoria dos fatores de Hertzberg e teoria X e Y MC Gregor. Todas essas teorias, eu não vou cobrar isso em avaliação, né, mas só para vocês terem ciência, essas teorias aí é tudo sobre administração, certo? Então quem for fazer administração de empresa, né, eles focam muito nessas teorias, né, porque o administrador de empresa é um gestor, né, um gestor, é um gerenciador, então ele tem que saber de tudo isso aí, certo? Mas a gente puxa muito dessas teorias para a área de saúde, né, inclusive, né, hospitais de grande porte, que tem vários setores. Então é por isso que eu falei ontem, o administrador hospitalar, ele tem que ser um administrador, né, formado na área de saúde. Ele não pode ser um administrador de empresa. Eu vou botar lá um administrador de empresa no hospital, ele vai tornar ali uma empresa, né? Então ele tem que ter, inclusive tem uma especialização, administração hospitalar, para quem quiser exercer essa função, né? Mas infelizmente o que a gente vê por aí, essa função é dada a modo de política, né? Então é muito difícil você chegar vendo um concurso, abrir o concurso para administrador hospitalar. Eu nunca vi esse concurso. Geralmente ali é um cargo que é dado, como se fosse um cargo comissionado, né? Você confia naquela pessoa, muitas vezes não é nem da área de saúde, né? Isso aí prejudica muito o serviço, né? Não é eu dizendo que aquela pessoa trabalha ruim, né? Mas aí é o mesmo que você pegar, por exemplo, o que é que a gente está passando agora no Ministério da Saúde. Quem que está lá? É um general. Você colocaram lá o currículo do cara. Se você procurar alguma coisa lá de saúde, tem nada a ver. O cara foi colocado lá porque o presidente confia nele, mas que o cara não é da área de saúde. É muito diferente você colocar lá, né, um camarada que é da área de saúde já há muito tempo, que conhece o SUS, né, que conhece vários programas, né, do SUS, porque o SUS é bem extenso. Vocês viram lá naquela disciplina que a gente teve, que existem vários programas, né, tanto no hospital quanto em posto, né, na área de saúde. Então você bota um camarada que não sabe de nada de saúde, vai prejudicar? Vai. Então o que é que a gente pensa nisso? É porque o cara foi colocado lá para ser mandado, porque ele não vai saber fazer nada, não é verdade? Deixa eu voltar aqui. Certo. A teoria comportamental, ela apresenta algumas fragilidades, né, que podemos citar. Ela tem ênfase nas pessoas. Então, quando eu dou muita ênfase nas pessoas, né, pode ser que atrapalhe um pouco o meu trabalho. Então, por exemplo, eu sou gestor de um hospital, certo?
eu tenho um amigo lá que ele é médico, certo? Aí no plantão, o médico, por ser meu amigo, né, ele faz o que ele quer. Ele atende duas pessoas, vai lá tomar um cafezinho, vai lá dormir, né, pinta e borda, e o pessoal fica com raiva e eu não faço nada porque eu tenho aquela ênfase, né, eu sou voltado muito àquela pessoa. Então isso prejudica muito. Então a gente tem que dar ênfase, sim. Tenho que ver, né, as pessoas como um todo, mas não misturar as coisas, né? Trabalho, trabalho, amizade, amizade. Abordagem mais descritivas e menos prescritiva. Aí é uma falha quando a gente vai lá para auditoria, né? Porque na auditoria você tem que escrever muito, né? Você tem que preencher muito papel, né? Então quando eu abordo mais a descritiva, eu estou descrevendo, vou falar, né? Eu vou chamar ali meus funcionários, vou fazer uma reunião, né? É diferente de eu pegar, fazer um ofício, vou dizer assim, ó, vocês a partir de hoje, quando iniciar o plantão, vocês têm que limpar todo o equipamento. Eu estou falando isso de boca, né? Porque eu tô dando ênfase nas pessoas e não no trabalhador, né? Então muita gente vai fazer no começo e depois vai ficar por isso mesmo, né? E é muito diferente de eu fazer por escrito, né? Porque se eu fizer por escrito, então aquele papel vai ficar ali, né? E aquela pessoa vai dizer, pô, isso aqui foi oficial, se eu não fizer, ele vai, né, me mostrar que naquele dia ele fez um ofício pedindo para limpar todo o equipamento quando iniciar, né? É bem diferente. Então isso é uma fragilidade dessa teoria. Profunda formulação na fisiologia administrativa. Então fisiologia, né, ela mexe muito com o quê? Com a mente da pessoa. Então quem estuda a fisiologia vai estudar a mente, né? Então essa se aprofunda muito na mente, né, no comportamento das pessoas. Dimensões bipolares da teoria comportamental. Então bipolar significa dois extremos, né? Então vocês viram lá em saúde mental, né, com Marília, que existe uma doença, né? Que se chama bipolaridade, né? Uma vez você está ali feliz, né? E com pouco tempo você está triste, né? Isso aí é uma doença da mente, né? Então a gente sabe que tem muitas pessoas que, né, que às vezes elas se comportam de uma maneira, né? E no outro dia, no outro plantão, você está se comportando de outra maneira totalmente diferente. Então isso aí é uma fragilidade também. A relatividade das teorias de motivação. Então vai depender muito do tipo de motivação, certo? Então vai ter uma motivação que vai atingir só uma parte dos meus funcionários, né? Então eu tenho que ver um tipo de motivação que abrange todo mundo, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá, a gente sabe que existem enfermeiros, né, técnicos de enfermagem de diversas idades, né? Então eu vou dar um presente para quem fizer determinado trabalho. Aí eu vou lá e digo, ó, eu vou dar uma caixa de chocolate para quem fizer esse trabalho aqui que eu estou pedindo. Mas aí tem uma pessoa que tem alergia a chocolate, e aí? Está motivando aquela pessoa de que forma? Nenhuma, né? Apesar que aquela pessoa pode pegar aquela caixa de chocolate e presentear para outra pessoa, né? Mas aí você tem que ver essa relatividade, né? Influência das ciências do comportamento sobre a administração. Então tem uma certa influência na parte da ciência, né? Principalmente da fisiologia, que é uma ciência, né, que estuda o comportamento, que vai bater justamente na parte da administração, né? Porque a administração não é só mente, não é só pessoa. A organização como um sistema de decisões. Então essa teoria, a pessoa, o gestor, ele toma muitas decisões constantemente, né? Então é diferente de você pegar lá na burocrática, que geralmente na burocrática tem o quê? Tem
um protocolo já pronto, né? Então, se acontecer alguma coisa, deixa eu ver aqui no protocolo como é que eu vou fazer nessa situação. Aqui não. Aqui aconteceu, eu já na hora já vou, né, imaginar, né, vou tomar minha decisão, né, de acordo com o que está acontecendo ali. O pessoal, está muito rápido a aula, quer que eu diminua mais a velocidade ou está bem? Tá bem, né? Análise organizacional a partir do comportamento. Então eu vou analisar o comportamento de todas as pessoas que estão ao meu redor, né, e vou organizar a partir do comportamento de cada pessoa. Então eu não posso tratar uma pessoa, né, de uma forma e pegar aquela pessoa que se comporta de uma forma totalmente diferente e fazer o mesmo, né? Então, por exemplo, eu não posso tratar uma pessoa bem, né, quando ela fez determinado, né, passar a mão na cabeça, é o chamado passar a mão na cabeça. E quando chega em outra pessoa, quando é a vez dela, eu vou lá e discuto com ela. Não, eu tenho que analisar para organizar, para depois não ter problemas, né? Então, na ênfase das pessoas, essa parte aqui é mais, eu já falei, mas ela está explicando, né? Essas fragilidades. Então, a ênfase nas pessoas, o que é que ele está dizendo? Essa teoria fala pela psicologização, eita nomezinho, viu? De determinados aspectos organizacionais da teoria de decisões defendida por Simon, ao considerar participantes em termos racionais e não racionais, eficientes e não eficientes, satisfeitos e insatisfeitos, né? Esse exagero é passível de críticas. Então, assim, vai ter pessoas, né, vai ter alguns alunos que vão ler isso aqui e não vão entender. Por isso que é bom dar uma olhada no vídeo, né, depois, porque eu expliquei, né, de uma forma bem simples. Certo? Então, ênfase nas pessoas, né? Então, o que eu falei aqui sobre ênfase nas pessoas, o que é que vocês entenderam? Né, vocês não estão lendo o slide agora, só quem está lendo sou eu, mas o que é que vocês entendem? Alguém aí entendeu o que é que essa parte que está falando ênfase nas pessoas é uma fragilidade do que eu expliquei? Alguém entendeu ou não entendeu? Ninguém quer falar? Só eu, é? Todo mundo entendeu? Bom. Então é o seguinte, eu vou fazer bem resumido mesmo, porque eu já resumi, né? E de qualquer forma o vídeo vai estar lá, você pode voltar, dar uma olhada, né? Então, assim, essa teoria, a gente está falando sobre a teoria comportamental. Então eu falei que comportamental vem de comportamento. Então essa teoria vai dar ênfase na pessoa, diferente das outras teorias, né? Porque cada teoria tem uma coisa distinta, né? Então a burocrática é em papel, a humana é no ser humano, no recurso humano, e por aí vai. Então, assim, nessa teoria de comportamento, ela foca muito na valorização, né? Na motivação do funcionário, né? Então eu vou motivar para ter um resultado melhor. Então, diferente das outras teorias, tem teoria que cobra produção, cobra papelada, né? Essa teoria não, essa teoria, né, ela faz isso, né? Ela motiva para ter um resultado melhor. Porém, né, ela tem alguns defeitos, né, algumas fragilidades. Então a gente enumerou aqui da letra A à letra I. Então a primeira é ênfase nas pessoas.
Então, quando eu falo que é uma fragilidade, essa teoria, essa ênfase nas pessoas, né? Quando eu falo, por exemplo, eu estou trabalhando, né? Eu sou enfermeiro lá, vou puxar ali para o hospital, eu sou enfermeiro e tenho 10 técnicos de enfermagem comigo. Então eu sou o gestor, né? Eu sou o gerente ali do serviço, e aí eu tenho uma daquelas minhas técnicas ali que eu tenho uma amizade, né? Então isso vai prejudicar no meu trabalho. Então eu não posso tratar diferente essa pessoa porque eu gosto mais dessa pessoa, eu tenho uma amizade, eu conheço ela há muitos anos, é uma pessoa que me ajuda. Não, eu tenho que tratar todo mundo igual. Então eu tenho que dar ênfase nas pessoas, mas de forma igual, não de forma diferente. Se eu tratar de forma diferente, vai prejudicar. Então isso é uma fragilidade dessa teoria. Entenderam? Aí a letra B foi abordagem mais descritivas e menos prescritivas. Quando eu falo abordagem descritiva, é aquela abordagem que eu vou chamar, né, as pessoas e vou falar o que é que eu estou querendo. Eu vou chamar lá os 10 técnicos e vou dizer, a partir desse plantão, né, todo o nosso plantão, quando iniciar o plantão, todos os técnicos vão limpar todo o equipamento com álcool 70. Né? Vai fazer a desinfecção de todo o equipamento antes de iniciar o plantão. Isso eu estou falando o quê? De forma verbal. Eu estou descrevendo, certo? Então ali, como eu falei, pode ser ali que nas primeiras semanas ali todo mundo faça, né? Porque é recente, e pode ser que com o tempo o pessoal não tem nada escrito, né? Ele falou de boca, já se esqueceu, aí vai prejudicar, né? E menos prescritiva. Então vai ter pessoas que não vai chamar, né? E vai dizer, eu quero assim, assim, assim. Vai logo para o papel, vai fazer um ofício, um protocolo e vai colocar lá no papelzinho, que é uma forma oficial de você cobrar alguma coisa, né? Então, se eu fizesse isso de forma mais prescritiva, eu estaria puxando de que teoria isso? Alguém sabe? Das teorias que a gente viu de ontem? Ninguém? Valendo meio ponto. Isso, ganhou meio ponto, viu? Vou anotar aqui, viu, Priscila? Ganhou meio ponto. É a burocrática. A burocrática. É isso mesmo, Priscila. Então, eu não gosto muito de... Vai depender muito do comportamento da sua equipe. Então, se você vê que se você fizer isso de forma verbal, o pessoal vai fazer certinho, não vai ter problema, tudo bem. Mas se você fizer uma vez, deu errado, fez a segunda, deu errado, da terceira vez você vai e faz um ofício, um documento, um protocolo e vai dizer, se não fizer isso aqui, vai ter algum prejuízo, tá? Aí o pessoal, né, como você falou, tem pessoas que, né, você fala, parece que entra no ouvido e sai no outro. Vamos para a próxima. Profunda reformação na fisiologia administrativa. Então ele dá muita ênfase na fisiologia. A fisiologia eu falei que é uma ciência, né, que ela estuda muito a mente das pessoas, né? Então ela é voltada muito na mente. Então isso pode prejudicar, né? De que forma no nosso trabalho? Então
é, quando você mexe muito com a mente, então, por exemplo, tem uma pessoa ali que ela chega hoje para o trabalho, né? Ela tá bem, você aconteceu alguma coisa lá, né? E você chama aquela pessoa, né, para conversar, e aí aquela pessoa se organiza e não acontece nada. Vai ter aquela pessoa que você vai conversar da mesma forma, né? Vai achar chato, né? Então vai depender muito das pessoas, né? Da mente da pessoa, né? Vai achar chato e pode até discutir, né? Tem uma discussão entre o gestor e o funcionário, então isso também é uma falha, né? Ela pode prejudicar, né? É uma fragilidade, pode prejudicar o trabalho. A bipolaridade, deixa eu baixar aqui que eu passei direto. Dimensões bipolares na teoria. Então, vocês já estudaram, né, a bipolaridade. Então, tem pessoas que se comportam de uma forma em determinado momento e outro determinado momento muda totalmente, né? Isso aí é uma falha, né? Eu tenho que tratar, independente do comportamento, eu tenho que tratar todo mundo igual. Análise teórica implícita. O estudo do comportamento organizacional volta-se tanto para os aspectos empíricos como para os aspectos teóricos. Há uma relação simbiótica entre duas abordagens. Os dados empíricos não têm sentido sem um alinhamento teórico, enquanto a teoria só avança com a abstração. Então, assim, analisando mais profundamente essa teoria, como tem muita falha, né, como a gente viu, tem algumas fragilidades, então todo o processo de organização, processo administrativo do trabalho, né, ela tem que ser um conjunto dos dois dados, os empíricos junto com o teórico, né? Então vai ter momentos que você vai falar, né, e depois vai escrever. Você vai fazer algum trabalho e depois vai fazer um protocolo. Então é um conjunto. Então ninguém trabalha só de uma forma. Essa pessoa é burocrata. Não. Então hoje em dia, né, tem muita burocracia, né? Então a burocracia hoje está saindo do papel para ir para o computador, está sendo tudo informatizado. Está melhorando, tá e não tá, porque em algum momento ela pode ajudar, em outra ela atrapalha. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de WhatsApp. O WhatsApp se transformou numa ferramenta de trabalho, né? E ele não foi feito para isso, como uma ferramenta de trabalho. Ele foi feito para uma ferramenta de bate-papo, né? Não sei se alguém aqui pegou na época do MSN, né? Era uma ferramenta que você só usava ali para, né, contato com outra pessoa. Pronto, a gente usou muito o MSN, então era ótimo. E quando a pessoa não respondia, você até tremia a tela da outra pessoa, né, que era apaixonado. Era não, né? Aí eu... Pegou não, né? O único velho aqui é eu e tu, Betinho. Tá sendo gravado, viu? Só lembrando. Ó. E aí o WhatsApp, né? Tem aquela listrinha azul, né? Se você viu, a outra pessoa sabe que você viu. Aí tem gente que demora para responder. Isso aí, ó, tem gente que leva muito a sério. Eu não levo não, eu só respondo na hora que eu quiser mesmo, pronto, acabou isso. Mas tem pessoa que leva mesmo pro pessoal, pô, fica com raiva.
É por isso, é por isso que eu desativei. Pronto. Mas isso não é bom para você, porque você vai ficar, né, com raiva, chateada. Eu tô, galera. Né? Aí é uma forma boa de você trabalhar, ficou uma forma mais simples, né? De uma forma mais rápida de você passar alguma coisa, algum documento, né? Porque um documento antigamente era só através de e-mail, às vezes demorava até para chegar, era uma agonia retada. Você fazia muito documento, você trabalhava muito com papel. Hoje em dia o pessoal não, né, é tudo informatizado. É você bater uma foto, ó, tira uma foto aí, manda para mim. Até pessoas que gostam de cobrar, né, para ver se você está trabalhando mesmo. Ó, tira uma foto lá desse evento que você vai fazer com o pessoal lá, que é para a gente deixar registrado. Então tem pessoas que gostam muito de registrar, né? De documentar, mais burocráticos, né? Então a burocracia ela está saindo muito do papel agora para ir para a informática. Aqui em Escada não chegou ainda não, mas se você for lá para o Cabo, Jaboatão, né? Os hospitais são todos informatizados. Se tu for para o português, meu irmão, aquilo ali é uma espaçonave. Então, isso. Então tem que ter a burocracia. Então, como eu falei, você tem que saber todas as teorias, porque a gente vai trabalhar no dia a dia com cada uma, né? Não uma específica, mas as melhores, né? A gente vai buscar as melhores de cada uma. Sempre vai haver burocracia, sempre vai haver essa do comportamento, das relações humanas, a clássica. Né? A gente tem as falhas, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Mas a gente tem que saber. Então, assim, no hospital tem lá posto de enfermagem, que vocês já conhecem, né? Alguém aqui não conhece um posto de enfermagem? Então, o que é um posto de enfermagem? Posto de enfermagem, eu vou pegar de um hospital de grande porte. Existem vários setores, várias clínicas, né? Então a gente viu que em clínica médica que existem várias especialidades. Né? Então, por exemplo, eu trabalho na cardiologia, clínica médica de cardiologia. Então vai ter vários apartamentos, e aqueles apartamentos são divididos em equipes. Então cada equipe vai ter a equipe de técnico de enfermagem, vai ter no mínimo dependendo da quantidade de técnico, vai ter um enfermeiro que é para coordenar aquela equipe, aí vai ter médico, nutricionista, vai ter uma equipe multiprofissional. Essa equipe tem que ter uma área, né, para ela fazer uma reunião, para falar de determinado paciente, médico, enfermeiro, nutricionista, técnico. Tem que ter uma área para deixar os prontuários, a papelada, né? Os exames que vocês vão fazer, os resultados. Então essa parte, né, a gente chama de posto de enfermagem. Então geralmente o enfermeiro, né, o coordenador, ele sempre vai estar por ali nesse posto de enfermagem, né? E os técnicos, né, que vão ser vocês, vai estar mais prestando assistência, né? E quando precisar, né, vai lá no prontuário. Aí se for prontuário de papel, que tem hospital que tem tanto de papel, né, e o eletrônico, ou só o eletrônico. Então se você for português é tudo eletrônico. É muito difícil você ter um papel, só se for o que? Um exame, né? Um resultado de um exame, né? Até as prescrições médicas é no computador. Então, por exemplo, vocês já estagiaram aqui no hospital regional, não é isso? Alguém me confirma, por favor?
Pronto. Então, o técnico de enfermagem, para administrar um medicamento, ele não tem que ver a prescrição médica. Então, a prescrição médica aqui do regional é numa folha. Então, a mesma folha que você entrou ali na triagem, você passa na triagem, vai para a recepção, vai lá para o médico, e essa folha vai parar na mão de quem? Do técnico de enfermagem. Porque nesse papel tá a prescrição do médico, né? Os medicamentos que ele vai querer que seja administrado lá no paciente. Já em hospital informatizado, você não vai receber esse papel. Você vai ter que ir lá no computador, você mesmo, técnico de enfermagem, vai lá no computador, entrar lá no sistema de prontuário e procurar o prontuário do seu paciente. Vai estar lá digitado, o médico é muito difícil ele usar caneta, né? Vai estar digitado, porque é tudo assinatura digital, né? Até quando ele prescreve para dar para o paciente ir embora, né? Ele nem assina, né? Ele nem assina, é só um papel impresso, né? Que você pega esse papel e vai para a farmácia comprar. Porque a assinatura digital, lá está todos os dados dele, dado do paciente, aquele códigozinho de barra, tem uns que tem código de barra. Hoje em dia está mudando de código de barra para esse código que aparece nas lives. É uns quadrinhos. É esse mesmo. É esse danado mesmo. Então assim... Então, assim, vocês têm que... Quem não sabe mexer em computador, já vá, né? Mas hoje em dia é fácil, porque, né, celular você já está aprendendo a mexer muita coisa. Quando vai para o computador, não muda muita coisa, não. Então, é uma mistura, né, entre burocracia com o comportamento das pessoas. Análise macro e micro, ambas as perspectivas, a macro e a micro. A macro é a unidade de análise organizacional e a micro é de análise à pessoa. São úteis para a compreensão do processo humano e comportamental das organizações. Então, como eu falei, né? Então, é um conjunto. Você nunca vai trabalhar só com uma. Eu vou trabalhar só de forma organizada e vou me esquecer das pessoas? Eu não posso. Então, a gente tem... Por exemplo, a gente tem 2 coordenadoras de atenção básica com escala. Uma, eu não vou citar o nome, mas eu acredito que alguns de vocês conhecem. Uma é extremamente organizada. Ela é uma organização em pessoa. Mas aí quando vai mais para essa parte de pessoas, né, ela peca um pouquinho. Já a outra não, é diferente dela, né? Ela peca mais na organização. Não quer dizer que ela não seja organizada, ela é bastante. Eu acredito que a maioria dos enfermeiros são organizados, né? Mas ela quando você vai falar com essa pessoa, você vê mesmo que ela não escuta, ela tenta ajudar, ela pergunta, ela foca mais no pessoal, né? Então, assim, a pessoa tem que fazer um jogo de cintura ali, ó. Tem que ser organizado, mas também tem que focar na pessoa. Então, não posso ser organizado e esquecer das pessoas. Então, minha irmã, ela trabalha no Hospital das Clínicas, ela disse, ó, tem um enfermeiro lá, o cara é inteligente, o cara pode botar qualquer concurso que ele passa. Mas quando ele chega organizado, quando ele chega lá no plantão, ele pega o celular, senta na cadeira e cruza as pernas. Quando você está precisando de alguma coisa, ele diz, eu estou ocupado, estou isso aqui, não está nem aí para a pessoa, né? Então, assim, é ruim? Por quê? Quando você está trabalhando, você como técnico está trabalhando e está com algum problema, você vai procurar quem para lhe ajudar? Você vai procurar um enfermeiro que está, né, respondendo pelo plantão. Aí você imagina esse enfermeiro, ele é extremamente organizado, mas aí não está nem aí para lhe ajudar, né? Não foca na pessoa. Ele é organizado, ele diz, eu estou fazendo o meu aqui, eu estou ocupado, né? Posso ajudar não. Isso é ruim para o trabalho, isso é muito ruim. Vocês querem dar uma pausazinha?
intervalozinho de 10 minutos, né? Até mesmo que é pro vídeo não demorar pra... 20 minutos. Aí 8h20 a gente volta. Aí vocês podem... Não é? Aí vocês podem sair, eu vou ficar aqui logado. Vou ficar logado, mas vocês podem sair e entrar de novo. Ou pode ficar aí, tanto faz. Tá bom? Vou só desligar o meu microfone aqui.